A gente sempre pensa em disciplina e lembra assim de algo como dieta, ginástica, esforço físico, né? Rotinas, algo um pouco chato talvez. Ir para a escola, ir para o trabalho, são coisas que exigem de nós uma disciplina, né? Dar expediente. Mas existe uma disciplina que é fundamental na nossa vida, mas ela fica lá no campo espiritual. E quando não temos, traz prejuízos para a nossa vida. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta? Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus, que alegria ter você aí do outro lado. E olha, seja de que lugar você esteja aí nos acompanhando, no Brasil ou no mundo, que o ânimo, que o vigor, que a disciplina venha sobre a sua vida e ensine você a desfrutar das bênçãos do Senhor. Elas enriquecem e não acrescentam dores. Esse é o nosso Comportamento e Fé, onde pegamos algo do comportamento humano e trazemos para a ótica da Palavra de Deus. Eu comecei esse nosso encontro falando mesmo, né, da disciplina. E quando a gente pensa nesse assunto, a gente pensa ali em coisa do dia a dia, que exige de nós um esforço, que exige, né, de nós uma rotina. E lembrei de coisas assim bem chatas. Dieta, por exemplo, exercício físico, né? Para algumas pessoas é agradável, mas para outros nem tanto. E a gente acaba ficando assim meio desanimado. Tudo aquilo que exige esforço do nosso cérebro, ele tem uma tendência aí a rejeitar. Ele gosta, né? Ele fica feliz com aquilo que cause a ele o menor esforço. Mas a gente tem outras coisas. A gente tem perdido aí muito da memória. Como assim, pastor Anitta? Estamos ficando doentes? Não é isso. Antigamente a gente guardava número de telefone de cabeça, CEP, de endereço, né? A gente guarda os números dos documentos, guarda o número até do título de eleitor, aquele número enorme, né? Eu guardo o meu RG, meu CPF e o número de telefone do meu marido. Mais que isso, já começa a complicar. E isso por quê? Porque acostumamos o nosso cérebro com menos esforço. A gente hoje tem agenda, né? A gente hoje tem os contatos no nosso celular ali na memória do aparelho, não na nossa, né? Eu tenho 2 filhas, eu sinceramente não sei dizer para você o telefone delas. Isso por quê? Porque nós temos essa tendência a nos habituarmos facilmente com aquilo que exige de nós o menor esforço. Isso trouxe consequências para a nossa vida. Lá na psiquiatria, o pessoal fala também da procrastinação, né? Que é quando você vai deixando para frente. Não, agora não, depois eu vejo. Eu não vou me aventurar a falar, até porque eu não sou médica, né? Não sou psiquiatra, mas eu estava ouvindo alguns profissionais da área dizendo que isso também já reflete em nós até um distúrbio aí, né? A nossa mente parece que ela está travando. E algumas coisas você sabe que tem que fazer, você sabe que tem que agir, mas você vai deixando para depois e simplesmente não entende o porquê. Bom, independente disso, o que a palavra de Deus nos orienta a observar? Vamos ao livro de Provérbios, capítulo 6. Vamos ler o 6 ao 8. Diz assim o texto: vá a formiga, lembrando que a gente está lendo na NVI, tá? Vá a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Bom, chamar alguém de preguiçoso naquela época era complicado, né? Porque lá tudo era no esforço físico, você andava a pé, você tinha que plantar para comer, né? A situação lá era bem outra, mas ainda assim existia essa figura, né? Vá a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. No versículo 7 diz assim, e isso é uma coisa interessante, ela não tem chefe, não precisa ninguém mandar, nem supervisor, nem governante.
e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Quem já ouviu aquela fábula da cigarra e da formiga, né? Que trabalhava duramente, guardava ali a sua comidinha, não precisa ninguém mandar. Sozinha ela vai e faz, ela não deixa para depois. E aí quando chega o inverno, tá lá a cigarra que ficou cantando o verão todo, né? Então, nós temos que nos armazenar de coisas, nós temos que criar uma disciplina na nossa vida, na nossa maneira de ser. E espiritualmente falando, não é diferente. Espiritualmente falando, nós temos que sujeitar a nossa mente, ao nosso corpo, a uma qualidade que Deus ali estabelece. Para que, quando nós precisarmos daquela força, daquela musculatura espiritual e aí podermos vencer uma tentação, uma doença, um problema grave, a gente ter ali o alimento que nos sustentou e que vai nos ajudar a superar aquela fase difícil. Fase difícil todo mundo tem. Olha o que diz aqui a primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 9, o versículo é o 27. Mas antes de eu ir para o versículo, eu quero fazer um convite especial aos meus amigos de Guarulhos. Em Guarulhos, dia 29 agora, né? Quarta-feira, às 19h30, eu estarei chegando na Igreja da Graça de Presidente Dutra. Você que é dali da região de Guarulhos, lá nós estaremos realizando, juntamente com o pastor Márcio Alves e sua família, a Santa Ceia da Família. Olha que bacana, né? Será no dia 29, às 19h30. Anota o endereço aí para você estar presente, Avenida Papa João Paulo I, número 2905, ali em Guarulhos, Igreja da Graça de Presidente Dutra. Santa Ceia da Família. Lembre, né, do que a Bíblia fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então começa no tu, meu filho. Começa você crendo na palavra de Deus e aí a bênção do Senhor vai alcançar toda a sua família, tá bom? Te espero lá, em nome de Jesus. Mas voltando agora aqui ao que a gente estava falando, na primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 9 e o versículo é o 27. Lembrando que disciplina está muito atrelada a esforço, a decisão, né? Foco. Você vencer a você mesmo. Isso é importante para você vencer na vida espiritual também. Olha o que diz o texto: contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Você ficar em alto flagelo? Não. Você faz o seu corpo levantar quando você não quer. Você submete o seu corpo àquele desânimo, né? Aquela apatia, aquela coisa ruim que às vezes nos afeta. Você faz ele se submeter à sua liderança. Você tem que ser dono da sua mente. Você tem a mente de Cristo. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser desqualificado. Você fala para as pessoas vencerem, você fala para as pessoas crescerem em Cristo, você fala tudo, mas se você também não se policiar, não exercer aí a sua autoridade com você mesmo, você pode ficar aí numa situação de desqualificar. Paulo não queria isso, por isso que ele fazia a vontade dele prevalecer sobre a vontade do seu cérebro, do seu corpo humano. Mas, espiritualmente falando, ele estava bem forte. Vamos orar, pessoal? Deus querido, Deus maravilhoso, a modernidade trouxe sim confortos, muitos até, comparados aos tempos antigos. Hoje temos condição, né? E condução, não precisamos mais andar sempre a pé. Hoje tudo é mais fácil, é mais rápido, só que isso está fazendo a nossa mente ficar ali
travada, preguiçosa. A gente está indo para um caminho do menos esforço. E isso até invadindo a esfera espiritual da nossa existência. Jogamos para frente a hora de ler a tua palavra. Jogamos para frente, depois eu leio, depois eu oro, depois eu busco, depois eu converso, depois eu faço. Deus querido, estamos sendo dominados por essa procrastinação, por esse comportamento proveniente, ó Deus, muitas das vezes desse grande conforto. Não queremos nos esforçar, tudo é sofrido, mas Deus, ajuda-nos a identificar onde estamos ficando molengas. E eu me incluo, ó Deus, nessa oração. Ajuda-nos a sair, ó Deus, dessa letargia, dessa maneira preguiçosa, muitas das vezes, de viver. Nós sabemos que não é o esforço humano que nos aproxima de Ti. O que nos aproxima de Ti é a Tua santa palavra. Mas muitas das vezes não nos empolgamos, não nos animamos em alcançar essa palavra. Nos contentamos com o que temos. Meu Deus, muda a nossa maneira de ser. Põe em nós, ó Deus, essa fome pela Sua palavra. Coloque em nós, ó Deus, o querer e o realizar. Porque sem Ti, realmente, não conseguimos fazer nada. Abençoa essa pessoa que está nos assistindo, que ela possa também ser animada pelo Teu Espírito, que ela possa criar uma disciplina, ó Senhor, em Te buscar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, olha, a Bíblia diz o seguinte: um dia com Deus vale mais que 1000 em qualquer outra parte. Então, se até agora você estava assim, paradão, desanimado, desmotivado, deixa para trás. Comece a partir de agora a se envolver com Deus, a buscar a palavra de Deus, a criar músculos espirituais. E com certeza Deus fará grandes coisas por sua internet. No mais, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.